Olá pessoal, o evangelho que hoje proponho a vocês é Marcos 10, versículos 35 a 45. O início do evangelho nos fala de um diálogo entre Jesus e dois discípulos, João e Tiago, que pedem a Jesus um lugar à sua direita e à sua esquerda quando ele chegasse no seu reino. Os outros discípulos logo entendem que essa é uma questão que refere-se ao poder. Os dois discípulos querem ter um poder, uma autoridade, querem estar à direita de Jesus quando ele estiver no comando. E é lógico que isso, então, desencadeia uma série de respostas de Jesus. Jesus dialoga com os dois discípulos, mas depois se volta para os outros que ficaram indignados. Quem sabe por ciúme, quem sabe por inveja, quem sabe porque perceberam que os outros discípulos estavam usurpando o seu lugar ao lado de Jesus, ou quem sabe estivesse mesmo condenando a atitude dos discípulos, considerando que era fora de propósito pedir uma coisa como essa, afinal eles eram todos irmãos, discípulos. Ainda que pensássemos do lado positivo dessa indignação, Jesus não perdeu a ocasião de transmitir mais uma vez o seu ensinamento. E ele faz uma comparação. Os homens, os poderosos deste mundo, governam com autoridade e poder, tentam impor-se para poder dominar. Mas entre vós não deve ser assim. E depois Jesus dá o exemplo, né? Que entre vós, quem quiser ser o primeiro, que seja o servidor de todos. Quem quiser ser o mais importante, que seja o escravo de todos. E no final conclui: pois assim também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bom, esse é o Evangelho que vocês vão ler no capítulo 10, de 35 a 45, no Evangelho de Marcos. Mas quando nós vemos Jesus, então, dar o seu próprio exemplo como uma resposta àquela ânsia dos discípulos de ter alguma autoridade e poder, faz a gente pensar qual o significado mesmo que Jesus dava a essa realidade humana tão concreta, tão banal e tão presente na vida de todos nós. Não somente dos grandes que governam as nações, mas nas nossas relações humanas, na família, no trabalho, entre os amigos. Essa necessidade de ter algum poder, alguma autoridade, influenciar de alguma forma. Isso faz a gente pensar o quanto nós somos inseguros, o quanto a vida parece ter valor, enquanto nós mesmos nos consideramos também alguém capaz de exercer algum tipo de poder. Isto é como se garantíssemos de alguma maneira um espaço no mundo. E essa necessidade de garantir um espaço, de exercer influência, de exercer poder, que é humana, que vem conosco, Jesus a inverte, colocando-a na direção do serviço. E para nos convencer isso, nos diz: olha, vocês que são iguais, muito mais razão têm de servir um ao outro. Eu, por exemplo, embora ele não diga, mas a maneira como ele diz, eu mesmo vim, quer dizer, Deus me enviou para ser o servidor de todos, não para ser servido. Ele que poderia ter o direito de exigir ser servido por ser quem ele é, na verdade se colocou a serviço. Então, quanto mais vocês que são iguais, quanto mais a igualdade que deve reinar nas relações entre vocês, precisa prevalecer-se do serviço. E mais ainda, e é a parte intrigante desse evangelho, por isso que eu dou a vida em resgate por muitos. O que significa, então, essa relação de Jesus de dar a vida? Se nós pensarmos bem, quando nós imaginamos o poder, a autoridade, para que serve? Se a vida vai realmente acabar um dia, terminar para todos nós. É então que a gente entende que a palavra que Jesus nos oferece, dando o seu próprio exemplo, não é tanto algo que possa representar um aniquilamento para que todo mundo que fosse servir tivesse que tornar de fato um escravo, e como Jesus também dar a vida na cruz. É que a cruz de Jesus realizou para nós um ato de libertação, por isso que ele usa a palavra em resgate. O resgate era a palavra usada para aqueles que estavam presos por alguma dívida, eram escravos por causa da dívida. Então alguém pagava a dívida e resgatava o escravo. Então, quando nós nos tornamos assim, resgatados pela morte de Jesus, é que a sua morte se tornou um sinal de que mais do que a vida, que de alguma maneira é buscada, é procurada por causa desses gestos de poder uns pelos outros, uns sobre os outros, a sua morte nos mostra que o valor mesmo da vida não está em satisfazer as nossas necessidades do ponto de vista das nossas paixões humanas,
a vontade de poder, de exercer. É como se este mundo nos aprisionasse. É como se estivéssemos olhando somente para aquilo que a nossa vida representa enquanto estamos aqui, vivos. A morte de Jesus quebra essa amarra, essa corrente que nos aprisiona a um mundo que é marcado por essas relações. Portanto, a sua morte é uma morte libertadora, sim, porque me liberta daquilo que poderia ser um sonho banal, humano, limitado neste mundo e me diz: olha, eu posso mostrar a vocês que a vida vale mais, portanto, não vale a pena perder tempo disputando poder. Por isso que a minha vida dada, a minha morte, se torna um resgate, resgate desta prisão em que cada um de nós se torna prisioneiro quando busca somente satisfazer a si mesmo pelo poder, por tudo aquilo que pode submeter uns aos outros. Então é bonito ver quanto a última palavra desse evangelho nos dá uma chave que nos permite então perceber que a alegria do serviço não está no fato de que eu me submeto ao outro, mas está no fato que eu me liberto pelo serviço das amarras que me fazem pensar neste mundo como o último limite de felicidade da minha vida. E então, servir ao próximo é o modo de dizer para o meu próximo: liberte-se daquilo que pode te apegar a este mundo. E perceba que o serviço ao outro, como um irmão, me torna livre porque eu o faço por amor. É nessa hora então que entendemos uma palavra de Papa Francisco que, dizendo aos prisioneiros das cadeias de Roma, diziam: entre na sua cela como um homem livre, desde que você tenha voltado-se para Deus e descoberto que na sua intimidade ele já te deu uma vida que nenhuma cadeia pode te tirar. E é essa vida nova, que nenhuma cadeia humana pode nos arrancar, que Jesus, com a sua cruz, nos deu. Que ele, então, resgate a todos nós das cadeias deste mundo para nos tornar servidores de todos. Um grande abraço, uma boa semana.